Ao analisar o preço do discipulado, eu tenho que olhar isso sobre dois viés. Se olhar para uma pessoa não cristã, ele vai achar que o discipulado é um alto preço. Mas uma pessoa que já foi discipulada, ele vai entender que se paga um preço, mas esse preço ele é compensatório. Para mim, não existe discipulado sem cruz. O grande custo que Jesus pede para a gente no discipulado é a morte do nosso próprio eu. É a morte para essa vida que a gente vive egoísta, vive para a gente. Ele fala, se você quer ser meu discípulo, toma a tua cruz e me segue. Então, você tem uma morte a ser morrida para que você tenha uma vida a ser vivida, mas uma vida diferente. Uma vida que você não vive mais para você, uma vida que só Deus pode dar, que Ele chama de nova vida. Jesus disse assim para os discípulos, aquele que quiser vir após mim tem que negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me. Não há discipulado sem cruz. Em outra ocasião, ele declarou, as aves dos céus têm os seus ninhos, as raposas os seus covis, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. O grande custo, a morte e a cruz. A grande recompensa, a vida que Cristo dá, que a gente experimenta e só nele a gente conhece isso e pode dividir essa vida com os outros. Eu acho que discipulado implica em cruz, não existe sem cruz, mas também só vem vida depois que a gente passa pela cruz. A recompensa do discípulo começa nessa vida, mas ela não termina aqui. De fato, a nossa recompensa só será alcançada na eternidade, quando nós nos apossarmos da vida eterna e tivermos fora da presença do pecado. Então, nessa terra, há um preço a ser pago, que envolve a vida. E quando eu falo de vida, eu falo de tempo, de talentos, de recursos, porque se eu quero ser discipulado, eu tenho que colocar tudo no altar de Cristo. Então o convite de Jesus é, vem ver, vem e aprende, vem e morre, mas depois vai e agora vive, e vive para sempre. Se eu quero ser um discipulador, eu tenho que me comprometer com o discípulo que eu quero formar. E esse comprometimento envolve presença, contato, recursos, tempo, credibilidade. Então, é totalmente envolvente. É por isso que Cristo é o maior discipulador, porque ninguém envolveu como Ele. É o último programa dessa temporada de verão do Código Aberto, começando na sua televisão, nessa temporada que a gente falou sobre discipulado. E hoje o tema do nosso último programa é o preço do discipulado. Será que realmente tem um preço de seguir a Jesus, de fazer discípulos? Bom, a gente vai descobrir isso hoje, mas não vamos descobrir sozinhos, obviamente, porque a gente sempre esteve com eles durante essa temporada. Começo apresentando ele mais uma vez, Pastor Alberto Neri. Obrigado mais uma vez pelo convite, agora pelo convite pela temporada toda e infelizmente acabando, mas foi muito legal os momentos que nós tivemos juntos e eu espero que hoje seja tão bom quanto as outras. É isso aí, a gente está se sentindo em família, eu sei que você já está se familiarizando com todos eles e eu não vou nem falar o sobrenome dele, então vou só apresentar como Pastor Kenny aqui, já está em casa, né? Demais, olha, foi muito bom estar com todos vocês. A gente já sente uma saudade, né, porque já está indo embora, é o nosso último episódio aqui. Mas obrigado a você e obrigado, André, por mais esse momento. É isso aí, e a gente tem também aqui ao nosso lado, Pastor Felipe Tonasso. Eu queria, antes de dizer minha saudação, só fazer uma revelação, já que é o último programa, eu não vou deixar de falar isso. O pastor Kenny Marinho, se você puder mostrar o pastor Kenny ali, ele é um homem muito sério quando fala, mas a cada intervalo, quando a gente acaba a gravação, é um ser humano muito inteligente, muito agradável, muito alegre, né? E ele, quando a gente... Ah lá, quando a gente vai falando... Então eu falei, Kenny, quem te conhece, né, pessoalmente sabe, então isso é a riqueza de poder conviver juntos. Pra gente foi muito bom poder conhecer o verdadeiro pastor Kenny, né? Talvez você em casa ouviu um pouco da gente, mas não consegue discernir aqui como foi o quão gostoso foi participar. Os bastidores então, aqui, eu já né? fico muito Nossa feliz de bagunça. poder estar encerrando hoje, triste pela saudade que vai ter desse grupo especial, mas feliz por estar aqui. É verdade, é muito bacana, cria essa intimidade aqui, talvez você já esteja sentindo falta também desse grupo, que foi muito legal, e eu vou apresentar ela também, que você vai sentir saudades, mas vai continuar vendo ela todos os dias na TV Novo Tempo, que já está acostumado, ou na Rádio Novo Tempo, você que costuma acompanhar a rádio, a jornalista Bianca Oliveira.
Obrigada, Leite. Obrigado, pessoal que está em casa. A gente sempre está junto aí durante a semana. E é verdade, né? Eu acho que a saudade já está ficando, é uma coisa incrível, né? A gente começa a acostumar e quando está acostumando, aí termina. Eu acho que eu vou propor uma outra temporada aqui. É vocês verdade, acham? mais uma temporada aqui. Uns anos. A gente volta com esse grupo. Agora, o pessoal continua te vendo no NT News também, né, Bianca? No NT News. No Conexão Novo Tempo, na rádio. Exatamente. E no seu programa também, a gente está junto ali também com o Wagner Cantori. Em outras participações a gente no chama. IAN. Exatamente. Quem quiser Aparecendo continuar Nova falando Semente. com vocês, encontra no Facebook, no Twitter também, né? Pode encontrar na Nova Semente. Falando em IAN, o nosso produtor aqui, o Thiago Ramos, ele falou a gente tem um presente para quem está em isso casa nesse último mesmo. programa, né? É isso mesmo, IAN Andrezinho. é o Instituto Adventista De Ensino, do Nordeste. Nordeste, né? Tem um outro nome também, Tem né? um outro Faculdade. nome agora, isso mesmo. Ele era Instituto Adventista de Ensino Nordeste, mas passou a ser chamado Faculdade Adventista da Bahia em virtude dos cursos que foram inaugurados lá alguns anos atrás. E qual que é o nosso presente pro pessoal Pois em é, casa? hoje nós estamos sorteando aqui para os nossos telespectadores a camisa comemorativa da Faculdade de Administração. O curso de Administração está fazendo 15 anos e esse ano específico, o ano passado, né, fez 15 anos, ano passado, e aqui está a camisa 15 anos da Faculdade de Administração. Vamos Olha sorteá-la. só, que bonita. E o DVD Tiros na Tentação. Muito Olha legal. Pastor Assad Bechara, ele... São mensagens espirituais nesse DVD, né? Mensagens espirituais, são palestras. Ele esteve no IAN em 2013, ganhou o coração de todo mundo. O IAN fez um DVD das mensagens dele e está aqui. São 3 DVDs, na verdade, aqui Olha dentro. só, então eu vou aproveitar e fazer o pastor Kennedy garoto propaganda. Pode segurar, fica Né? sorrindo. Você Sim. tem um sorriso sempre espontâneo, olha só, tá aqui. Camiseta, DVD, olha só, o pastor Camiseta Kennedy. também. E para você Legal. ganhar esse DVD e essa camiseta, o que é que você precisa fazer? Eu vou perguntar aqui para o pastor Felipe Tonassi, que sempre tem dicas muito boas. Qual poderia ser um bom critério para o nosso telespectador ganhar esses 2 prêmios, pastor Felipe Tonassi? Depois de ter falado tanto sobre discipulado, eu acho que seria legal a pessoa ganhar esse brinde, até de repente a gente mandar um brinde surpresa também junto, se fizer uma boa frase sobre o que é ser discípulo. Olha Talvez só. assim, Ótimo. completando, ser discípulo é 3 pontinhos. E aí você completa a melhor frase ou as 2 melhores frases aí a gente presenteia. Exatamente. Então vamos fazer o seguinte, para a pessoa se sentir bem, vai ganhar os 2 presentes de uma vez. Vamos dar para uma pessoa só, vai ganhar DVD Uau, com legal, camiseta. legal. Mas a frase tem que ser boa, hein? O que ser discípulo é? 3 pontinhos. Você fala com a gente pelo nosso Facebook, no Código Aberto. Manda ali a sua frase e a melhor frase a gente vai escolher para ganhar esses 2 prêmios. Então você sabe, nosso perfil no Facebook é Código Aberto. Manda a sua frase e vai estar concorrendo a esses 2 prêmios que o pastor Kenny Marinho e as Faculdades Adventistas da Bahia estão dando para você que acompanha essa temporada de verão falando sobre discipulado. Bom, e a gente vai ter um momento também de abraço. Só quero mandar 3 abraços rapidamente aqui. O primeiro vai além mar, vai para o Gelson Delmar, de Luanda, na Angola. A gente tem várias pessoas ali em Angola que acompanham a gente. O Gelson é uma delas. Um abraço para você, Gelson. Também para Juliane Toledo, de Rio Negro, Mato Grosso do Sul. E para o Elias Abraim, de Manaus, no estado do Amazonas. Última chance para mandar um abraço. Ficou faltando algum abraço para vocês mandarem nessa Eu temporada? acho que o abraço que eu quero mandar, e provavelmente todo mundo, é para vocês que nos acompanharam. Nós não pudemos conhecer vocês como vocês nos conheceram, mas foi muito bom a companhia de todos. É isso aí. Então, acho que todos os abraços estavam Um dados, único hein? abraço. Eu vou juntar todos então. Todos os abraços que eu mandei durante todo o trimestre, tá aí. Que nem o tamanho do abraço de Jesus. Ele abraça o mundo inteiro, então é para isso. É isso aí. Então, abraços dados. Nesse momento, a gente vai então para o nosso momento de estudo da Bíblia. Eu quero convidar você para fazer uma oração. Pastor Felipe Tonassi, pode orar por nós? Posso. Nosso Deus, nós estamos encerrando mais uma temporada de estudo sobre como é para nós o processo de nos tornarmos discípulos de Cristo. E mais esse estudo tão importante nesse caminho, só possa estar entre nós, com as pessoas que estão nos assistindo agora, que haja aqui em nosso meio a tua inspiração. Nos usa para isso e eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. E pela última vez nessa temporada, a gente vai até Brasília com o pastor Manolo Damasio, que tem uma mensagem para ajudar a gente a entender o contexto do estudo que a gente vai ter hoje aqui no Código Aberto. Pastor Manolo, é com você. Chegamos ao final de mais uma temporada do Código Aberto.
e quão interessante foi esse trimestre e o nosso guia de estudo que nos conduziu pela trilha do discipulado. Quantas ideias surgiram, quanta coisa boa a gente discutiu. E ao final desse processo, inevitavelmente, a gente acaba refletindo um pouco sobre o preço do discipulado. A gente entende que o maior preço foi pago pelo próprio Cristo ao verter seu sangue. Mas aqueles que se propõem a seguir seus passos também precisam entender que há um preço a ser pago. Exige paciência, parte dos nossos recursos são empregados, parte do nosso tempo, da nossa vida. A gente perde por ganhar coisas para o reino de Deus. É lógico que é o tipo de perda que lá na frente vai compensar muito, mas a gente não pode desconsiderar o fato de que amar dói e que ao discipularmos as pessoas a gente se propõe a amar. E as pessoas às vezes não respondem com a velocidade, com a intensidade que nós até desejamos, mas em Cristo a gente também encontra a resposta para esse tipo de coisa, porque os seus discípulos foram vagarosos ao responderem o chamado. As mudanças pareciam que não estavam ocorrendo, mas ele sabia exatamente em que tipo de solo ele havia lançado a semente. E quando nós nos propomos a fazer o trabalho do Mestre, o nosso trabalho também não vai ser em vão. A salvação de uma alma é a maior conquista que um cristão pode conseguir nessa terra, nessa vida. E aquele que ganha uma alma, ganha o mundo inteiro. E o nosso ideal é chegarmos ao final de um processo e, como a própria avaliação de Jesus, é ver o resultado do nosso trabalho e ficarmos satisfeitos. Que o reino dos céus revele todo o esforço e todo o sacrifício que a gente empregou na salvação das almas para o Senhor Jesus. Pastor Manolo Damasio, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Código Aberto. Que Deus te abençoe aí no seu ministério em Brasília e quem sabe numa próxima oportunidade você vai encontrar o Pastor Manolo aqui com a gente nesse momento da discussão ou em outros vídeos. Enfim, mais uma vez, Pastor Manolo, muito obrigado. Bom, e como a gente comentou no começo do programa de hoje, o tema do nosso programa é o preço do discipulado. E para a gente começar a entender um pouquinho qual pode ser esse preço do discipulado, tem um preço mesmo a se pagar? Será que tudo tem um preço a se pagar, qualquer coisa nessa vida? Bom, vamos à Bíblia. Abre a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, é o nosso verso bíblico da semana. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 7. Procura aí na sua casa. Você de repente pode estar procurando na sua Bíblia, na internet, no seu smartphone, eu não sei. Bianca já encontrou aqui? 2 Coríntios 1:7. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Olha só, você falou de sofrimento, falou de consolação. Quem está falando aí é Paulo para os discípulos dele ali em Corinto, né? Corinto, né? Eu ia falar Coríntio, não, em Corinto, né? E ele fala então que participantes nos sofrimentos e consolações. Então dá para perceber assim, sofrimento não é uma coisa boa, né? Mas consolação é. Então quer dizer, tem o custo, mas também tem um benefício de ser discípulo. Tem mesmo? Eu jogo para vocês. Tem mesmo um custo? Tem um benefício em ser discípulo de Cristo? A trajetória do discipulado, acho que logo de cara o que a gente já percebe com esse texto é que ela nem sempre é um caminho fácil de ser trilhado. O convite de Cristo, na verdade, sempre ficou bem específico no discurso dele com as pessoas, que era o negue-se a si mesmo, né? E o maior sofrimento do ser humano é negar-se a si mesmo, né? A gente luta constantemente contra a nossa natureza. Eu conversava com o pastor Alexandre Martins, que inclusive participa bastante dos programas aqui. Ele, na conversa, ele citou assim, o discípulo ele é convidado para vem e ver, né? Vem e ver, que é o primeiro convite de Jesus. Aí vem e aprende, e aí tem o vem e morre, né? Que é o terceiro passo, vem e morre. E aí eu incluí mais um. Agora, depois que você morre, agora vem e vive comigo. Então, é esse convite bonito de Cristo. Ele chama primeiro para uma morte, você observa, aprende, morre, e agora vem viver comigo. Só que esse processo, ele é um processo de sofrimento, sim, porque ele exige a autonegação. Né? Eu imagino Cristo dizendo, né? Ou a gente perguntando para Cristo, Senhor, o Senhor quer o que de mim? Não quero nada de você, eu quero você. Né? Eu quero você, meu filho, quero usar você em plenitude, né? E esse morrer faz muito sentido, porque a gente luta contra o eu, a gente quer trabalhar sozinho. O ser humano é complicado, sabe? É difícil, ele sempre é egoísta, assim, todas as suas atitudes, até no orar. A gente aprendeu aqui, às vezes a gente quer orar só para a gente mesmo, assim, me dá isso, tá, mas e o outro, e o semelhante? E Jesus é um Deus, assim,
É fantástico, né? Eu costumo dizer que ele chegou para mudar todos os conceitos e paradigmas da sociedade, tanto da dele quanto a atual. Então ele muda. Não, você tem inimigos, então ame os seus inimigos, né? Peraí, então sai da sua zona de conforto. Enfim, eu acho... São todos esses chamados para o sofrimento. Você quer ser líder, sirva, né? Exatamente, não, Exato. o tempo todo na lógica de Cristo é essa subversão do eu, né? Dos valores do eu. E ele traz a gente aqui para Paulo falou muito sobre o sofrimento, né? Ele dizia que o sofrimento produz em nós a paciência, a perseverança, experiência, esperança também. Eu acho que a ideia que o texto vem trazer, esse primeiro texto que a gente leu, é que aquele que participa da morte de Cristo tem uma certeza, também vai participar da vida, né? Mas o preço é morte. Acho interessante a versão da Bíblia, a Mensagem, ela traz uma coisa muito legal. Ela diz assim, olha, simplificando, está lá em Lucas capítulo 14, versículo 33. Ela começa assim, simplificando, se não estiverem dispostos a renunciar até o que há de mais importante na vida de vocês, sejam planos, sejam pessoas, não estão preparados para ser meus discípulos. Impressionante isso, né? Eu acho que resume bem aquilo que nós conversamos até aqui. Ser discípulo de Cristo implica em renúncia do próprio eu. Às vezes a gente acha que seguir a Cristo é fácil, né? Tipo, é tudo rosas, tudo tranquilo. Inclusive a sociedade, ela coloca Jesus como um ícone, assim, tipo, não, eu sou do bem, minha camisa pop, Jesus, assim, né? tal, um botãozinho, eu escrevo no meu carro, tem um adesivo legal, tudo, mas a gente não quer pagar o preço por isso. Seguir Jesus não é só ter uma camiseta, né? Enfim, é colocá-lo no coração de verdade. E a gente às vezes é humilhado, a gente é perseguido, a gente é mal compreendido, é muito complicado isso, mas aí vem a paciência e tudo mais, né? Tem uma citação do nosso guia de estudos que vai exatamente ao encontro do que você está falando aqui, que diz assim: apesar das promessas dos chamados pregadores da prosperidade, automóveis luxuosos e ganhos financeiros não são oferecidos automaticamente aos cristãos apenas para satisfazer seus desejos e ambições pessoais. Embora Deus derrame realmente muitas bênçãos no caminho dos fiéis, às vezes o discipulado envolve perdas, né? Então, quer dizer, seguir a Jesus, ser um discípulo de Jesus, não pode ser uma moda assim do tipo, não, eu sigo a Jesus porque seguir a Jesus vai me trazer umas coisas boas, assim, tipo, olha, eu tô mal financeiramente, vai melhorar agora, não, tô seguindo a Jesus, a coisa vai resolver agora, as dívidas vão acabar todas agora, vai voltar tudo ao normal, vou fazer aquela viagem para a Europa que eu estava querendo. Parece que Jesus é um investimento financeiro, né? Tipo, vou aplicar meu dinheiro aonde? Na bolsa? Vou aplicar em tesouro direto? Não vou aplicar em Jesus, porque daí eu vou receber o retorno financeiro disso, entendeu? E não é assim, né? Você é um dizimista fiel, que daí as bênçãos vão vir mais rápido. Uma das palavras que eu acredito que resuma bem essa ideia é a palavra comprometimento. Sempre que nós falamos de compromisso, e isso em qualquer área da vida, no trabalho, nos estudos, nos relacionamentos, sempre que alguém assume um compromisso, você ao mesmo tempo ganha muita coisa ao assumir esse compromisso, mas você também abre mão de muita coisa. E o compromisso com Cristo não é diferente. Existem os ganhos imediatos aí de seguir a Cristo, que, como você colocou bem, não são ganhos necessariamente materiais, embora possam ser, mas os espirituais, esses são garantidos, mas existe o comprometimento no outro sentido. Coisas que eu vou passar agora a vivenciar e que nem sempre vão ser positivas aos olhos das pessoas ao meu redor e às vezes até diante da minha expectativa. Mas o compromisso envolve isso. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos a falar exatamente sobre esses custos e benefícios, a relação custo-benefício, né? Existe isso. Você tem uma camisa de administração, o pessoal aprende muito isso em administração, né? Relação custo-benefício. Qual que é a relação custo-benefício de ser um discípulo de Jesus? Os custos são muito grandes e os benefícios não valem a pena? Ou os benefícios são tão maiores que você nem lembra dos custos disso? Bom, a gente vai falar mais sobre esse ponto, desse tema, sobre o real preço do discipulado, assim que a gente voltar do intervalo aqui no Código Aberto de Verão. O Código Aberto está de volta, hoje falando sobre o preço do discipulado,
No último bloco a gente falou um pouquinho ali, terminamos falando, né, que tem custos, tem envolvidos ali, mas a gente falou também que às vezes as pessoas falam que existem benefícios e podem ser benefícios financeiros. Não, vou seguir a Cristo, agora vai acabar todos os meus problemas financeiros, etc. Mas não é bem por aí, a gente colocou, né? O pastor Alberto até falou, olha, às vezes pode até ser que seja uma coisa financeira, coisas materiais, mas não está implícito isso, não quer dizer que isso vai acontecer, mas os espirituais com certeza acontecem. Mas a gente falou também que tem custos a se pagar por ser um discípulo, porque tudo na vida tem. E aí a gente se perguntou, qual é o custo de ser um discípulo? Bom, vamos à Bíblia para descobrir isso. Eu peço para você abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 14, no versículo 27. Lucas 14, 27. Quem encontrar pode ler. Bianca, 14, 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Quem não tomar a sua cruz e não vier após mim, não é digno de ser meu discípulo. Bom, se a gente se lembra um pouco do contexto histórico ali, o que uma cruz representava na época de Jesus, representava a morte, sofrimento, ou seja, não me parece ser uma coisa muito boa, mas Jesus está falando que se a pessoa não toma uma cruz e não me segue, não é digno de ser meu discípulo, ou seja, tem a ver com morte. Se você quer seguir a Jesus, tem que morrer. Parece um negócio meio sinistro, assim, né? Você vê aqui a continuidade do texto, né? O texto seguinte, ele vai dizer aqui, verso 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Ou seja, não é um chamado que você aceita sem pensar, né? Você tem que ponderar e saber o que implica. No caso da cruz, é uma imagem bonita que vem à mente, é que para aqueles judeus que estavam ali naquele contexto onde Roma era o império que dominava, quando o soldado romano vinha, que era um instrumento de punição, a cruz romana, e colocava na tua mão uma cruz, aquela cena da pessoa indo embora, toma a tua cruz e agora vai. Essa cena é aquela cena do caminho sem volta, né? Quem ouviu essa palavra entendeu, bom, se é para tomar minha cruz, entendi, eu vou morrer. Eu tenho que ir para a morte agora, ou seja, abnegação completa. Essa cena era muito marcante na vida dos discípulos, de ver alguém tomando a cruz. Então Jesus traz isso à tona. Agora você está falando de morte, aí a pessoa pode ficar em casa perguntando, mas morte do quê? Que morte é essa? De que tipo de morte vocês estão falando? É morte de morrer mesmo? Olha, acabou a vida da pessoa. É desse tipo de morte que a gente está falando? O que a gente está comentando aqui é a morte no sentido da renúncia, mas uma renúncia que pode em algum momento inclusive levar você a entregar a sua própria vida. Mas o que Cristo está convocando as pessoas a entenderem quando se fala de entregar a vida a Ele, é justamente renunciar o próprio eu, é abandonar quem eu sou e permitir que Cristo, a partir dessa relação de comprometimento e de intimidade, me transformar numa nova pessoa. Eu gosto muito daquela música do Arautos que diz assim, eu não sou mais eu. Isso até me faz lembrar a história, segundo a tradição, de um importante teólogo chamado Agostinho. Numa determinada ocasião em sua cidade, ele antes de ser convertido, ele era conhecido como um dos mais devassos de sua cidade. Estava ali vivendo sempre em bordéis, no meio de prostitutas, arregado de muita bebida. E depois de conversa, um determinado dia ele estava andando por uma rua e uma dessas concubinas dele o reconheceu. Ele já estava mudado, mas ela o reconheceu. E ela então começou a gritar o nome dele no meio da rua. E ele, obviamente, reconheceu a voz dela. E diz a tradição que ele começou a andar a passos mais rápidos e ela, não se contentando em chamá-lo, ela decidiu persegui-lo. E foi uma corrida pela rua, porque ele ia cada vez mais rápido e ela rápido atrás, gritando o nome dele. Até uma hora que ele parou e ela disse, você não está me reconhecendo? Aí ele disse, eu sei quem você é, só que eu não sou mais eu. Interessante. E agora, dentro desse contexto, o que me parece assim, então é renunciar os hábitos que naturalmente me afastam de Deus, mas ao mesmo tempo também, durante toda essa temporada a gente falou assim, a gente tem que se afastar disso, mas também a gente tem que se envolver com as pessoas, né? Porque nós somos sal da terra, etc. E aí que surge uma dúvida para a pessoa em casa, beleza, eu preciso morrer então para essas coisas, mas aí como é que faz? Eu morro e fico morto mesmo? A ideia é de transformação, morte enquanto transformação de estado. Ela sempre vem acompanhada de viver novamente uma esfera diferente da existência. É importante salientar isso daí, que não tem a ver com você se despersonalizar
ou uma perda de identidade. Você continua sendo quem você é, só que uma versão melhor de você, uma versão transformada, uma versão que tem um propósito diferente na vida e está caminhando em direção a esse propósito. Então você morre para nascer de novo, que é uma expressão que se usa o tempo todo. Exatamente. Até li um livro tempo atrás que falava assim, o eu que eu quero ser. Aí falava assim embaixo, o subtítulo, né? A melhor versão de Deus de você mesmo. Então essa é a ideia. Você nasce de novo, continua sendo você, mas agora um você que Deus sonhou. Né? Essa implicação de nascer de novo para Deus. Eu colocaria aqui também que esse processo da gente morrer para nós mesmos e vivermos para Cristo e tudo mais, às vezes a pessoa não entende muito bem, mas há um processo. E esse processo a gente precisa buscar. Deus não vai transformar a gente se a gente não quiser, ou se a gente não fizer nada. Não dá, é que nem a sementinha. Não dá para ficar falando para Deus mandar chuva e a sementinha está no bolso. A gente tem que fazer alguma coisa. Então há um preparo. Você tem que buscar, você tem que escolher. Você tem que escolher morrer para você mesmo. E mudar hábito é uma coisa muito difícil. Não é fácil. Quando é um hábito, né? Exato, é uma coisa que você... O tempo é uma coisa que atrapalha, por exemplo, é algo que a gente usa sempre para a gente mesmo. A gente não tira muito tempo para as coisas de Deus ou para o próximo, o trabalho consome a gente muito, essa vida cotidiana que a gente tem corrida, é complicado a gente viver. Não é fácil, viver para Cristo é difícil, às vezes a gente acha muito bonito, mas exige muita renúncia. Agora, já que você está falando de coisas difíceis, tem alguém que no passado também achou isso difícil. E o nome dele era Paulo, é o apóstolo Paulo. Ele também tinha que lutar contra esse hábito natural de querer fazer as coisas erradas, as coisas que te afastam de Deus, mas ele queria ser um discípulo e aí ele olhava para Deus e falava: Senhor, eu quero melhorar, eu quero ser diferente, eu quero que o Senhor viva em mim, que eu não viva mais, né, como você colocou a história de Agostinho. Eu não quero ser mais eu quero que o Senhor seja viva no meu lugar, mas tá difícil. E aí ele tem um verso bíblico, um trecho da Bíblia que é muito interessante, que fala sobre isso. E eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 9, dos versículos 24 a 27. 1 Coríntios 9, 24 a 27. E nesse trecho, Paulo está falando aos coríntios que viviam em Corinto, e ele está falando um pouco sobre essa dificuldade, esse desafio, esse custo que tem de ser um discípulo para aquelas pessoas que viviam ali e eram discípulos dele também. Pastor Kenny, pode ler para nós? Na versão da Bíblia, a mensagem diz assim: todos vocês já foram ao estádio e viram as corridas. Vários atletas correm, mas apenas um vence. Correr para vencer. É para isso que os bons atletas treinam duro. Eles fazem isso por uma medalha de ouro que perde o brilho e o valor. Mas vocês estão atrás da medalha que nunca envelhecerá. Não sei sobre vocês, mas eu estou correndo a toda velocidade rumo à linha de chegada. Estou dando tudo de mim, nada de pegar leve. Estou alerta e preparado. Não vou ser apanhado dormindo no ponto. Depois de mostrar o caminho para os outros, nem posso pensar que eu poderia perdê-lo. É interessante porque aí está falando, né? Ele, como um discípulo de Cristo, ele está usando as parábolas também, está fazendo uma analogia com o esportista. Ele fala assim: olha, o esportista, para ganhar a medalha de ouro, ele se priva de algumas coisas, né? Vai ter uma competição, ele deixa de comer algumas coisas, dorme no horário certo, muda os hábitos dele. E só que ele faz isso para ganhar uma medalha que vai passar, vai acabar, mas como um discípulo de Cristo, eu também tenho que fazer isso. Tem até, você leu na versão a mensagem, né? Numa versão mais clássica, diz, né, mais próxima do original, fala que eu esmurro a mim mesmo, Paulo fala, para conseguir alcançar um prêmio que é diferente desse prêmio corruptível que ele fala, né, que passa, que é uma coroa incorruptível, ou seja, para alcançar a vida eterna e estar ao lado de Cristo, eu luto contra mim mesmo, contra os meus hábitos. E aí eu fico pensando, então realmente não é fácil fazer isso, né? É difícil, mas você tem que colocar Deus para fazer isso por você, porque só por você mesmo você não vai conseguir, né? Permitir que Deus faça isso em você. Nós não conseguimos fazer isso. Eu penso muito, o guia de estudo inclusive falou isso, eu penso que o tripé da vida espiritual, ela realmente deve ser o sustentáculo de todo cristão. E se ele não estiver sustentado por esse tripé, de maneira nenhuma ele conseguirá avançar. Estudar a Bíblia, orar e jejuar. Não há possibilidade de você avançar sem que isso aconteça. Diante desse sustentáculo,
você então consegue testemunhar. É a ação de Cristo na sua vida, é Deus atuando sobre você. O nosso guia de estudos até tem uma citação interessante que fala assim, ó: cada impulso, imaginação, ambição e desejo devem ser submetidos a Cristo. Cada posse material ou espiritual, cada talento, habilidade, tudo que seja de valor deve estar sob o comando de Cristo. O que não entregarmos a Ele, inevitavelmente se tornará um ídolo com potencial para nos desviar do caminho. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas eu quero até deixar você com uma pulga atrás da orelha com um texto da Bíblia que em Mateus 10,37 fala assim: quem ama mais o pai e a mãe do que eu não é digno de ser meu discípulo, etc. Será que Jesus estava falando que você não deve amar seu pai e a sua mãe para ser discípulo dele? Que coisa é essa? E a gente também vai falar no próximo bloco sobre os benefícios de servir a Cristo. Fique ligado, a gente faz um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta no terceiro e último bloco desse Código Aberto sobre discipulado, Código Aberto de Verão, hoje falando sobre o preço do discipulado. E no último bloco a gente falou um pouquinho, usamos um verso de Paulo aqui, falando que dentro dos custos, né, que a gente fala do discipulado, que ele tinha que lutar contra ele mesmo, as vontades naturais dele que o afastavam de Deus. E pode ser o mesmo desafio que você tem, eu imagino que você tenha, porque você é um ser humano como eu, como Paulo, e também tem que lutar contra as coisas que te afastam de Deus. Mas aí no último bloco eu também coloquei um outro ponto do custo, que está em Mateus 10:37. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí em casa, Mateus 10, no versículo 37. Mateus 10:37, que fala sobre pai, mãe, que não deixa pai e mãe, e você fica pensando, o que isso quer dizer? Eu tenho que largar minha família para servir a Cristo? Bianca já encontrou? Mateus 10:37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Eita, ele pegou pesado, hein? Será que eu não posso amar meu pai, minha mãe? Aí tá falando de filho, de filha. Se eu quisesse seguir a Cristo... Você pode amar, mas que eles não sejam mais importantes do que Cristo. E como é que isso pode ficar claro? Como é que eles podem ser mais importantes do que Cristo? De que forma isso pode se tornar real? Porque isso me parece ser um custo altíssimo, né? Você vai ter que permitir que Cristo assuma o controle da sua vida, né? A ideia de submissão do discipulado, esse custo de morrer para nós, que nós estamos falando aqui o tempo todo, Paulo viveu uma experiência muito rica nesse sentido, onde, ao lutar contra suas dores, suas perdas, ele perguntou para Deus se era possível afastar aquilo. Deus disse: olha, minha graça te basta. É um caminho de graça, é um caminho de submissão. Eu sujeito toda a minha vida sob o senhorio de Cristo. E aí muda a minha relação. Tem um salmo famoso que a gente canta, né? Até hinos sobre ele, músicas. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia e Ele vai fazer. Eu trocaria o caminho pela rotina, sabe? Literalmente, entrega a tua rotina ao Senhor. Submete a tua rotina ao Senhor. Submete tua relação familiar ao Senhor. Então, quando você faz isso, Leite, Deus já é o primeiro. Que você submeteu a tua relação familiar ao Senhor. Essa é a ideia. Tudo que assume o lugar de Deus na nossa vida, como você falou, se torna ídolo. E Deus, ele nesse convite que Ele faz ao discipulado, é um convite de exclusividade, né? É um convite de exclusividade. Uma citação do nosso guia de estudos fala ainda mais sobre isso, fala assim: o fundamento é amar a Deus sem reservas e acima de tudo. Deus desaprova todas as barreiras, interrupções e distrações. O discipulado cobra o preço mais alto, lealdade total a Cristo. Eu imagino a história de Abraão. Abraão teve ali um momento crucial. Abraão, Isaac não morreu, mas ele matou Isaac. Porque ele foi até o último, ele foi até o limite, assim, ou seja, ele provou para Deus que Deus era o mais importante, né? É claro que Deus não está pedindo isso para a gente aqui agora, mas o exemplo de Abraão foi isso, né? Colocar Deus em primeiro lugar. Eu acho que é importante ponderar enquanto a gente conversa, porque às vezes a discussão desses textos da Bíblia, eles dão a impressão de que toda a jornada do discípulo, toda a jornada do cristão vai ser uma coisa pesada, negativa, e que só lá no final que isso vai valer a pena, que ele vai ter uma recompensa. E muitas pessoas vivem assim, eu chamo isso daí de cristianismo de linha de chegada, que a pessoa está pensando só na linha de chegada. E uma compreensão, acho que mais completa do texto de Paulo que a gente leu,
Se você for pensar na vida de um atleta, de um esportista, o processo, né, os treinos, as coisas das quais ele abre mão para se tornar um esportista competitivo, também fazem parte do prazer dele, da vida dele. Ninguém iria se dedicar, por exemplo, para treinar para uma maratona, que é um treino super difícil, exige muitas horas, muito preparo, só para cruzar uma linha de chegada e ganhar uma medalha. O próprio processo de treinamento já é um prazer na vida daquela pessoa, já dá sentido para a vida daquela pessoa. E o cristianismo é assim também. O processo de se tornar um discípulo, de ser um cristão, de viver com Cristo, ele em si já é o suficiente. A linha de chegada vai ser a cereja do bolo, mas participar de tudo isso daí já é uma coisa que transforma a sua vida. É o que eu falei, você submete tua família a Deus. Eu pergunto, quando você faz isso, fala, Deus, cuida da minha família e me ensina a amar a minha família e agir de acordo com a tua vontade aqui em casa. O que acontece na tua casa? Vira uma desgraça? Não, Deus ele vai fazer você se transformar em bênção ali. Com certeza, se você vai morrer para você vai deixar de ser a mesma pessoa naquele lugar e vai começar a promover outro tipo de relação. Os sistemas nossos de relacionamento, como eu trato o dinheiro, como eu trato o meu corpo, quando o reino de Deus entra na tua vida e fala, agora eu sou Senhor da sua vida, tudo isso cai por terra. Agora eu vou ver de acordo com o sistema dele. E isso para mim é bênção. A bênção já começa quando eu falo, ok, eu me submeto. Aí, meu amigo, o caminho é de descoberta de bênção atrás de bênção. Mas não é um caminho fácil. Eu gostei do que você falou, Tonasso, sobre essa sua versão aí para o texto bíblico. Entrega a sua rotina, né? Ou talvez o seu dia a dia ao Senhor, porque é bem por aí mesmo. É uma noção que a gente já tocou nela algumas vezes aqui, de que a espiritualidade ela tem que permear a sua vida como um todo. Espiritualidade é uma coisa integral, não é uma área da sua vida, não é um aspecto que você vivencia ele isoladamente. Vai estar em tudo, não tem como fugir. Você não particiona ela, né? Ela está presente em tudo na sua vida, você não tem como separar. É muito estranho até ouvir alguém dizer assim, não, isso aqui não é Deus, vamos você colocar as coisas de Deus no lugar. Não é espiritual. Isso não é espiritual, isso aqui é... Como assim? Tudo na vida de um cristão passa por Deus. E você sabe uma coisa que eu lembrei agora? Nós vamos falar já de benefício quase que imediato, né? Os discípulos sentiram algo muito tremendo, que foi lá no Pentecostes, por exemplo, quando eles começaram a querer dar a vida por Deus, literal, né? Eles sentiram um senso de propósito muito grande para a vida. E hoje a gente sabe que a gente vive uma geração que busca propósito em tudo que faz. Não somos mais a geração que buscamos só o reconhecimento financeiro. Nossa geração agora ela quer propósito no que faz, né? E Jesus te dá um propósito. Imediatamente você ganha um propósito. Martin Luther King tem uma frase que ele diz assim: quem não encontrou ainda uma boa razão para viver, para morrer, não encontrou ainda uma boa razão para viver. Né? Então, Jesus é a melhor razão para se viver e para se morrer. E aí eu me lembro, quando falo disso, que os discípulos sentiam alegria genuína, até na provação. Até na provação. Tem um texto de Atos que diz assim, que eles foram açoitados, foram machucados, e aí eles foram contar para os companheiros e disseram assim, e eles se alegraram e se regozijaram por ter sofrido por causa do nome. Deus deu propósito e deu alegria genuína, que independe da situação. São benefícios que o discipulado vai trazendo que você nem percebe. E até mesmo uma coisa ruim acaba se tornando uma coisa boa. Você consegue encontrar... Você muda a relação. Tem um verso bíblico que ele é bem interessante, que eu quero compartilhar com você agora. O nosso tempo está acabando aqui, mas ele é bem interessante. 2 Coríntios 4, 16 a 18. Ele tem até uma linguagem interessante, fala sobre olhar o invisível. Você fala, como assim olhar o invisível? Do que você está falando? Vamos ler 2 Coríntios 4, 16 a 18. Tonasso, pode ler para a gente? Posso. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Eu acho que esse verso finaliza tudo, né? Porque eu fico pensando assim, se de repente você pode estar passando por uma dificuldade, ou está difícil, etc. É olhar para esse verso e entender que a promessa de Deus é exatamente essa, que não interessa o que está acontecendo com você, a tribulação pode estar acabando com o homem externo, mas você olha para o invisível. E aí eu jogo para vocês as duas últimas perguntas. O que é esse invisível que um discípulo
tem que estar sempre em mente para continuar seguindo rumo ao alvo. E a gente sabendo o que é esse invisível, por que realmente vale a pena ser um discípulo de Cristo? O invisível eu entendo como a realidade que está além daquilo que a gente consegue perceber pelas nossas sensações, do que eu consigo ver, do que eu consigo sentir, do que eu consigo ouvir. E então esse universo que através da Bíblia nós acreditamos existir, ele dá a nós uma outra perspectiva, é uma outra dimensão. É como se nesse mundo aqui nós enxergássemos tudo em 2 dimensões e aí você adiciona uma terceira dimensão. Tudo muda a partir dessa nova dimensão. O Hebreus 11 vai dizer, estava até procurando o texto aqui, né? Que esses homens foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espadas, maltratados, e eles não obtiveram a promessa. Que essa promessa do invisível, eles não viram a promessa. E a Bíblia vai fazer uma menção a eles. O mundo não era digno desses homens. Ou seja, eram homens que viveram numa outra dimensão de mundo, porque colocaram mesmo a relação com o sofrimento. Quando eu falo da relação, a própria relação com o sofrimento, você submete ela a Cristo. E você fala assim, eu me glorio nas minhas fraquezas, porque quando eu estou fraco, Ele é mais em mim. Então essa busca por Cristo chegou ao ponto que Paulo citou. Eu citei esse texto aqui um outro dia, né? Eu considero tudo como esterco, tudo, não tem nada que seja benefício para mim nessa terra, a não ser o conhecimento de Jesus Cristo. Ele sentiu isso a ponto de dizer, eu quero que Ele viva em mim. Eu acho que esse é viver pelo invisível, é viver por aquilo que a gente não consegue controlar. Se você em casa está repensando várias coisas e acompanhou durante toda essa temporada e agora ficar pensando, eu quero ser um discípulo, eu sei que tem custos, mas me parece que esses benefícios fazem com que tudo vale a pena. Chegou o momento de você realmente tomar uma decisão por completo. E quem vai falar ao seu coração agora sobre isso é o pastor Kenny. Pastor? Ao longo de toda essa temporada, você ouviu lições, ouviu histórias, mas acima de tudo foi tocado pelo poder de Deus para se tornar por Ele, através dele e nele, um discípulo. Eu também não tenho a menor sombra de dúvidas que Deus mexeu com você, movimentou você, como um espelho mostrou para você aonde você está e por um vislumbre abrindo uma janela, mostrou para você aonde quer chegar. Eu quero lançar um desafio muito especial para você que está nos assistindo e que nos acompanhou ao longo de toda essa temporada. Ou ainda para você que ligou o televisor hoje e somente hoje viu esse programa. Deus está desafiando você a entregar a sua vida nas mãos dele. Tenha certeza, entregar a sua vida nas mãos dele é a melhor coisa que você pode fazer. E sabe por quê? Porque em Cristo Jesus nós abandonamos aquilo que é finito para ganhar o que é infinito. Deixamos aquilo que é escasso para receber aquilo que é incalculável. Deixamos morrer eternamente o eu para receber eternamente a vida que há em Cristo Jesus. Por isso já não vai mais fazer sentido viver esta vida quando você receber a vida abundante que há naquele que entregou tudo para que você pudesse experimentar aquilo que hoje, se não fosse por Ele, não seria possível. Cristo Jesus. Por isso, que tal se hoje eu e você, junto com todos os que estão aqui, pudéssemos dizer assim: Jesus, eu quero me entregar a você neste momento. Vamos fazer isso agora? Vamos falar com Ele e pedir isto a Ele? Feche os seus olhos. Senhor Jesus, ao longo de todos esses episódios nesta temporada, nós ouvimos e discutimos a respeito de tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Nosso grande desejo neste momento é sermos teus discípulos e, como resultado desse discipulado, levar outros aos teus pés, a fim de que no céu nos encontremos em uma grande família. Para isso, Deus bondoso, toca o coração de cada um dos que aqui se encontram, toca o coração daqueles que estão do outro lado da tela, ouviram esta mensagem
decidiram crer em Ti e agora querem trabalhar, porque os campos estão prontos, a colheita tem que ser feita, a seara está madura. Fala com eles, ó Deus, reveste-os de poder e, acima de tudo, salva-nos para o Teu reino. Pedimos a Ti estas bênçãos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa temporada de verão do Código Aberto, falando sobre discipulado, vai ficando por aqui. Quero agradecer mais uma vez a Bianca pela participação, jornalista da Novo Tempo. Quem ficar com saudade de você pode te encontrar onde, Bianca? Pode me encontrar aqui mesmo, né? Na TV Novo Tempo. Não, mas o pessoal pode me encontrar nas redes sociais também, a gente pode bater um papo, Só conversar. procurar lá, Bianca Oliveira. Bianca Oliveira no Facebook. Twitter, tem Twitter também? Twitter tenho, @Bia_Oliveira. Muito bem, obrigado mais uma vez pela participação, Obrigada a você, Bianca. André, é um prazer. Pastor Felipe Tonasso, obrigado mais uma vez pela participação. E quem quiser continuar entrando em contato contigo, como é que faz? O Twitter tudo é @Felipe Tonasso no Facebook também, Exclusivo se conecta ele, lá. Tem um site também lá, .com, e aí você vai encontrar no Google, te ajuda. E também pode procurar a Nova Semente em exatamente, São você Paulo. pode ir até a que Nova vai te Semente em encontrar. São Paulo, Cubatão 77, ali perto do Paraíso, com a Brigadeiro. Eu tô todo sábado lá, a semana toda falando de Deus lá, você pode me encontrar por lá também. Tá certo, então, Pastor Kênio Marinho, também o pessoal pode te encontrar ali na Faculdade Adventista da Bahia, né? Pode sim, e também pode me encontrar nas redes sociais, tal como Felipe Tonasso, é tudo @Kênio Marinho. Tá certo. Fica muito fácil ali. Pastor Alberto Neri, mais uma vez, obrigado também. Alberto Neri, encontra no Facebook também, Twitter? Encontra, é só colocar lá no Facebook, no Twitter tá abreviado, é só Alneri. E pode me encontrar também no NASP, quem quiser ser aluno do NASP está convidado a conhecer ali Na os cidade de nossos São cursos. Estou sempre por lá agora. Campus 1, né? Tá Campus certo. 1 em São Paulo. Muito obrigado você por ter participado dessa temporada de verão. Um grande abraço e até semana que vem, uma nova temporada, um novo guia de estudos aqui no Código Aberto. Você só procura Deus quando está sem um tostão, ou quando está atrás de cura, ou então libertação. Quando está com problemas na família, você lembra de orar, ler a Bíblia ou fazer qualquer esquema para chamar a atenção de Deus e resolver o seu problema. Assim não dá. Não é assim que a banda toca, não. Não é assim que vive um cristão. Tem que ser fiel, no pouco independente, se no muito chegará. Não é assim que a banda toca, não. Não é assim que vive um cristão. Tem que estar ligado a Deus independente da situação. Oh, 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 oh. A pessoa amada te trocou por outro filézão. Levou uma volta no emprego e não ganhou a promoção. Não passou no vestibular que tanto desejava, ou então escorregou, caiu no chão, quebrou a cara. Fica indignado, revoltado contra Deus e fala: assim não dá. Não é assim que a banda toca, não. Não é assim que vive um cristão. Tem que ser fiel, do pouco independente, se no muito chegará. Não é assim que a banda toca, não. Não é assim que vive um cristão. Tem que estar ligado a Deus independente da situação. Oh, 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 oh. No mundo a Bíblia diz você ter aflição. Confie no Senhor de todo o coração. Jesus venceu o mundo com a comunhão. É hora de parar de ser um reclamão.
Não é assim que a banda toca, não. Não é assim que vive um cristão. Tem que sempre ser fiel, no pouco independente, se não muito chegará. Não é assim que a banda toca, não. Não é assim que vive um cristão. Tem que sempre estar ligado a Deus independente da situação. Oh,